continuando a partilha da escola, né, tem muitas coisas importantes para falar. E eu queria continuar falando, né, deixa eu ver onde que eu parei aqui, que eu estava falando sobre que os atos mudam, né, porque antes era o nosso humano fazendo atos, mesmo que fosse coisas para Deus, mas era o nosso humano fazendo. Era a gente contando vendo a nossa pessoa fazendo e preocupando muito com virtude, né, preocupando muito com a questão da gente conseguir méritos próprios, né, essas coisas. E a gente fazendo aquilo que a gente queria dar para Deus também, aquilo que de certa forma a gente gostava de, as orações que a gente gostava de rezar, as coisas que a gente achava mais bonito fazer, né, mais interessante, né? E muda totalmente na divina vontade, porque são os atos que Deus quer e por isso que a gente precisa se estar livres para que Deus possa ter a liberdade, né, do que Ele quiser pedir, dispor naquele dia para a gente viver. Porque se a gente tiver com a cabeça ocupada, se a gente, nós mesmos tivermos os nossos compromissos, que é coisa que a gente vê pela nossa força fez, então assim, é a gente escolhendo, já é a gente determinando, já é a gente julgando o que é melhor fazer. E isso não é o reinado da divina vontade, porque já tem o ato, assim, vamos dizer assim, o mais perfeito e querido, mais desejado por Deus para a gente viver a cada dia. E a gente precisa confiar nele que ele sabe o que é melhor. Então, e outra coisa, a gente, como eu estava falando antes, a gente não vive para nós. Quando a gente faz os atos humanos, a gente está fazendo, existindo, a gente está fazendo por nós. E quando a gente vive na divina vontade, esses atos não são para nós, é para Deus, né? É Deus fazendo. Então a gente reconhece que é Ele fazendo, né? Que é Ele fazendo através de nós. E não tem interesse próprio, né? Mas o interesse todo é que a vontade divina dele reine, né? Que seja feita a vontade dele. Então, é totalmente diferente. Então, aquilo que ele dispõe é o melhor, é o mais. A gente não acorda já imaginando nada, né? Acordamos vazios. Mesmo quando a gente já tem o que é, eu falei o que já é fixo, né? Por exemplo, eu sei que eu vou acordar e eu tenho um bebê para cuidar. Eu sei que eu tenho um bebê para cuidar, eu tenho responsabilidades. Eu sei ali que eu tenho um grupo de estudo, que eu tenho tema que a gente estuda, que tem estudos para ver, vídeos para ver, coisas para fazer. Mas mesmo assim, eu acordo vazia, porque mesmo que tenha coisas fixas, se isso vai acontecer ou não, só Deus sabe. Como que isso vai ser? Só Deus sabe, né? Se naquele dia eu vou conseguir dar todos os cuidados necessários para o bebê, só Deus sabe, né? Se naquele dia o tema que vai ser lido, né? O tema, a gente não tem nenhuma pretensão. A gente não tem nenhuma expectativa, a gente vem vazio, com a cabeça vazia e para ver, para ouvir o novo que Jesus tem para dizer. Então, cada dia é uma surpresa, cada dia é uma novidade. Então, olha que interessante. Não é a gente querendo surpreender Deus, é Deus nos surpreendendo. É Ele mesmo se servindo, né, através da nossa vida. É Ele mesmo podendo, assim, sabe, como se você fosse um caderno e Deus escrevesse cada dia. Já está escrito na vontade dele, já está determinado, mas você não sabe, né? Você cada dia vai recebendo essa influência, você não sabe do que vai ser daqui a 10 minutos. Ele sabe, já está tudo no ato único dele, né? No plano original dele. Mas ele tem essa, vamos dizer assim, essa liberdade de conquistar a criatura, de pegar a criatura meio que de surpresa, porque ela não sabe, e isso é interessante, porque cada dia ele quer o nosso sim. Cada dia ele quer a morte para o nosso humano. É cada dia ele quer a nossa disposição. Então, todos os dias nós estamos ali conscientes, precisa ser algo consciente, né? Precisa ser algo voluntário, estar ali aberto para ele, para receber essa influência divina, né? E se você vai fazer uma coisa e vai concluir ou não, se vai ficar bom ou não, sabe? Você não fica com essa expectativa, vai ser o que Deus quiser. Você não fica com aquela programação na cabeça. Hoje o meu dia tem que ser perfeito, tem que dar conta de tudo, sabe? Eu, nossa, tudo tem que ser perfeito. Não, você não tem essa expectativa para você, sabe? Porque o que der para fazer, né? O que for possível fazer é a vontade de Deus. Que eu posso dar meu testemunho, né? De como mudou a minha vida. Porque
Antes eu vivia com a cabeça muito agitada, né? Eu já dormia pensando em tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte. Isso é uma tragédia, né? Pensando em tudo que eu tinha que fazer, preocupada de não conseguir fazer. E era tudo assim, contando comigo fazer, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, a preocupação do que eu tinha que fazer no dia seguinte já fazia com que eu não conseguisse nem dormir à noite. Era assim minha cabeça, né? Então, assim, nem o descansar. Então, quando você vive assim, você não vive o momento, você não vive a realidade. E a vontade divina está naquela realidade, naquilo que está acontecendo naquele exato momento na sua vida, né? Ela está ali, né? E eu ficava já com a cabeça já pensando no futuro, e eu programando as coisas, eu contando comigo, eu preocupada de algo dar errado, eu já ficava preocupada se algo ia dar errado. Então, assim, uma cabeça muito agitada, né? E não tinha tempo para Deus. Essa cabeça não tem tempo para Deus. Deus até fala no livro do céu, ele fala sobre a alma tagarela. E eu ficava na dúvida quando Jesus falava sobre a alma tagarela, que falava que a alma tagarela não consegue ouvir ele. Não consegue ouvir ele. E às vezes a gente ouve a alma tagarela, a gente fica pensando em conversas, né? A pessoa que é tagarela é aquela pessoa que fala muito. A gente fica vendo só de uma forma assim mecânica, natural, assim, mas ele tá falando da alma, ele tá falando do interior, né? Não tá falando tanto na questão da pessoa que fica mais que fica conversando o tempo todo em comparação a que fica em silêncio. Ele não tá falando desse silêncio humano que a gente faz, de deixar de falar, de ficar mais calado, né? Ele tá falando do interior, porque o interior da pessoa, a cabeça da pessoa não para de falar. São um mundo de pensamentos dela, são um mundo de imaginação dela, são um mundo de expectativas dela, né? São um mundo de preocupação, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mesmo que foi coisa santa, mas ela fica, e tal hora eu tenho que ir lá no grupo de oração, e depois eu tenho que, não posso esquecer de rezar tal coisa, não posso esquecer que tal hora eu tenho que pegar meu texto, e tal hora eu tenho que fazer isso, e tal hora eu tenho que fazer aquilo. Desculpa, mas essa pessoa não ouve Deus. Porque de repente Deus tem um desabafo para fazer, Deus quer falar com ela e ela não ouve, ela nem entende essa comunicação de Deus em meio a tanto barulho, em meio a tanta preocupação. Então, essa alma tagarela é essa mente que está sempre preocupada, que está sempre prejulgando as coisas, que está sempre a pessoa mesmo conversando consigo mesma o tempo todo, preocupada, né? Preocupada ainda com aquilo que nem aconteceu ainda, e ela já está ali na cabeça dela preocupada, antecipando as coisas que ela nem sabe. Então ele fala, nessa pessoa eu não posso falar, eu me calo. Porque ela ouve só, é só o humano dela que tem voz e vez ali. Ela só busca nela, ela já pensa na cabeça dela como ela pode resolver o problema. Ela não pensa como eu quero resolver. Como eu, Deus dela, né, quero resolver. O que eu quero. Ela não pensa no que eu quero, ela pensa em como ela pode solucionar aquele problema. Ela pensa em como ela deve falar, em como ela deve agir, em como ela deve fazer. Então, é ela sozinha, com a inteligência dela, me expulsando ali, é só o eu dela. A pessoa que ela consulta não é o divino, mas é ela mesma. E às vezes ela acha que é Deus, mas é ela com a cabeça dela, com o intelecto dela. E ela achando que é Jesus essa voz. Ela achando que a voz é Jesus, né? Mas na verdade não é, né? Então ela não silencia, ela não é uma pessoa silenciosa. E às vezes é uma pessoa que não fala muito externamente e acha que é silenciosa. Mas por dentro ela está sempre julgando, ela está sempre prestando atenção em cada coisinha, ela está sempre interpretando, ela já está julgando tudo. Ela vê uma coisa, vê outra, já critica e já julga que aquilo é bom, que aquilo é ruim, né? Já olha uma pessoa daqui, uma daqui, já julga dali. Então ela está sempre num ponto de pensamento e de imaginação dela. E Jesus deixa muito claro lá no início do volume do céu. Joga fora esse mundo de pensamentos, de imaginações na sua cabeça. Esse mundo é impedimento para você ouvir a minha voz mais clara. Deus pode estar querendo se comunicar com ela, mas ela não consegue ouvir porque ela está tampada por essas nuvens. Essas nuvens que impedem a pessoa de ouvir a Deus, de receber a luz de Deus, essas nuvens são todos os apegos, preocupações, dúvidas, sentimentos, coisas que ela fica ali alimentando do humano dela, que ela fica alimentando, comendo aquilo ali, né? Então ela não consegue ouvir a voz de Deus clara e discernir o que Deus quer.
porque a cabeça dela já está cheia de coisas. Eu era essa pessoa, né? Eu vivia assim, com esse mundo de ideias, de imaginação, de medos, de angústias, né? De ansiedades, sabe? Uma pessoa que não conseguia nem dormir. Eu era uma pessoa que eu não conseguia nem dormir. Eu não conseguia pôr a cabeça no travesseiro e ficava sempre com amargura, ficava sempre com remorso, com rancor, pensando também no que eu não dei conta de fazer, por quê? Porque eu contava comigo mesma. Eu achava que eu era a minha salvadora, a responsável pela minha vida e pela vida dos outros, a que salva as pessoas, né? A que é responsável por mover tudo, entendeu? Porque faltava o conhecimento da divina vontade. Então, quando chegou o livro do céu da minha vida, foi um divisor de águas. Foi uma mudança de 360 graus de uma realidade em que eu só via eu mesma para uma realidade em que eu comecei a ouvir a voz de Jesus. Mas para mim ouvir a voz de Jesus, eu precisei calar esse mundo de pensamento, de ansiedade, de preocupação, e precisei de ajuda. Se eu caminhasse sozinha, como está sendo explicado na escola, dificilmente eu compreenderia, porque é fácil, a divina vontade, o livro do céu, não é tão fácil de entender, não. Tem mistérios ali que para você entender, você precisa ter uma caminhada, você precisa ter uma disposição muito grande, tem como que se fosse assim, sabe? Que ele dá o conhecimento, mas também tem uma justiça em cima, sabe? De você correr atrás, de você corresponder. Não é uma coisa tão simples assim. Tem que ter sacrifício, tem que ter atenção, tem que ter. Aí como que Deus faz? Deus sempre fez assim, né? Ele sempre foi assim. Ele coloca pessoas que são como que mediadores, né? Pessoas que são instrumentos, como que mestres para ensinar os outros. Sempre foi assim, né? Você pode reparar na vida de Jesus, quando ele formou os apóstolos, ele formou os apóstolos para ser pastores das ovelhas, para ser. E o que que Jesus fazia? Ele explicava a parábola para as pessoas, ele falava a parábola, né? Ou a linguagem que era mais difícil. Porque você fala se a parábola era fácil, não, as pessoas não tinham capacidade de entender a parábola de Jesus. Aí os próprios apóstolos iam até Jesus e falavam, explica para nós a parábola. Aí ele, nossa, nem vocês são capazes de entender. Aí ele explicava o profundo, ele falava, para vocês eu explico o sentido de tudo. Mas por que que explicava para eles? Porque eles depois explicariam para os demais. Eles ensinar as pessoas, ele não ia falar coisa à toa. Ele ia falar porque eles iam ser aqueles que iam continuar a missão e que ia levar o evangelho, e que teria que saber como é que eles vão explicar o que Jesus falou. Se eles não souberem por que que Jesus falou aquilo, né? As parábolas dele. Então, eles iam explicar para as pessoas, né? O que Deus quer delas através daquelas parábolas, entendeu? Então, assim, eles sempre colocam um intermediário, alguém que vai receber essa influência e vai explicar para os demais. Então, o que que Jesus fez para ensinar? A divina vontade, e até para nos colocar em um regime, uma proteção para que, porque não fez a divina vontade para ser uma coisa assim que cada um individualmente busca sozinho. A pessoa sozinha na casa dela lendo o livro do céu e interpretando do jeito que ela entender. Se eu vivesse assim, eu ia entender tudo errado. Por quê? Porque eu estava habituada a compreender as coisas de Deus pensando no meu esforço, como regra. Eu via as coisas de Deus e já pensava assim, nossa, eu tenho que, a partir de hoje, pôr isso em prática. Mas eu contava comigo mesma. E eu sempre pensava em regra, 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 regra. Ai, hoje eu não fiz, falei. Eu ficava sempre me observando, me vendo se eu estou conseguindo ou se eu não estou conseguindo. Então, o foco era eu conseguir fazer algo para Deus e não Deus conseguir nada. Mas eu consegui, e eu consegui significava fazer perfeito, bonito, caprichado, lindo. E eu dizer para mim mesma que os resultados foram lindos. Eu dizer para mim mesma que eu tô linda. Eu tinha que olhar para mim mesma e me achar humilde. Eu tinha que olhar para mim mesma e me achar virtuosa. Eu tinha que olhar para mim mesma e me achar paciente. Mas a paciência que eu criei, que eu imaginava que era a paciência que Jesus queria. Entendeu? A humildade que eu imaginava, nas situações que eu imaginava. Então, o foco, então, é um perigo a pessoa ler sozinha o livro do céu e continuar focando nela. E ainda achar que é uma santidade de virtude que ele está falando ali. Que é muito fácil ela interpretar errado, né? É muito fácil ela entender errado, sem ajuda. Então, por uma proteção que ele mesmo zela pela vontade dele,
e também para trabalhar em nós uma humildade, uma comunhão, porque o reino é assim, é entre as criaturas. Ele já coloca uma pessoa para ser uma formadora e inspira um grupo de pessoas para estudarem juntas, para que cada um não saia interpretando conforme sua própria cabeça, porque é muito perigoso. Acho que dificilmente alguém consegue viver mesmo plenamente em posse da divina vontade sozinha, estudando sozinha, entendeu? Sozinha, sem a partilha, sem uma confirmação, sabe? Sem ter outra pessoa te ajudando, te auxiliando e confirmando para você se você está entendendo ou não, sem você poder transbordar aquilo, aquela vida, né? Você entendeu? Não é assim que ele fez a divina vontade para ser reconhecida. E o grupo ajuda o reconhecimento a acontecer, porque você vai vendo na vida do outro aquela realidade confirmando isso. Você precisa confirmar que o livro do céu é real. Você precisa ver como aplicar isso na vida, como viver na prática o que está ali. Então, o estar junto, né? O estar unido, o estar em grupo dá uma segurança nesse sentido também de você não desviar a atenção, porque você sozinho facilmente se deixa influenciar por outras opiniões, né? Porque aí você não vai ter com quem falar, você vai atrás do padre para falar com ele do que você está entendendo. E você pode ser super desapontada. O padre pode virar para você e falar assim: nada a ver isso aí, nada a ver isso aí, não existe isso na Terra. Foi o que o padre falou para mim quando eu fui atrás dele. Eu fui partilhar para ele, né, sobre a divina vontade. Ele falou que era besteira, que ninguém consegue uma santidade dessa, né? E para ele, só a única santidade que tem na Terra parou na santidade dos santos, na Santa Teresa d'Ávila, com a sétima morada. Não existe nada acima disso para ele, né? E que ninguém pode viver uma santidade verdadeira, que não existe isso de o ser humano ficar sem pecar. Então tem coisa que você não vai poder nem falar, porque não tem sentido você falar para alguém que não sabe aquilo que você está falando. E é claro que se a pessoa não conhece, ela vai questionar, né? Ela vai duvidar e você não pode achar que a opinião dela é legítima. Como que a opinião de alguém que não leu o livro do céu é legítimo, né? Aí você vai querer que o seu marido entenda, aí seu marido vai discordar de você e você vai falar, "Ai, por obediência ao meu marido, eu não vou ler mais." Olha o perigo que é de você deixar Jesus de lado facinho pela influência humana e você achar que você está sendo humilde. Não, se eu ouvir o padre, eu vou ser humilde. Se eu ouvir meu marido que falou, larga disso. Eu ordeno que eu sou seu marido, larga disso. Se eu ouvir eles, né? Tá certo, porque a mulher tem que ouvir o marido, né? Ah, tem que ouvir o sacerdote, ele é nosso pastor, né? E não tem erro, né? Se tá lá na confissão e ele falar, não lê esse livro do céu, não, ele tá certíssimo de falar isso. Não está, porque ele não conhece. Como que alguém que não lê o livro do céu vai julgar uma coisa de Deus? E como que o ser humano é atrevido a julgar uma coisa de Deus, né? Então ele tem que fazer a experiência dele também, né? Não tem como essa pessoa, você só vai conseguir ser influenciado, vamos dizer assim, conseguir ser direcionado por quem está vivendo o mesmo, senão não vai conseguir falar a mesma linguagem, entendeu? Você tem que estar no grupo com pessoas que estão falando a mesma língua, que estão querendo a mesma coisa. É ali que Deus vai te influenciar, né? Uma comunidade divina, de uma linguagem divina. É como se você tivesse já, como estava falando na escola, como se você já tivesse aquela linguagem natural, aquela linguagem materna, que é o que você já sabe de santidade humana, que é a vida na graça, que é viver os mandamentos da lei de Deus, que é buscar a vida na graça, a imitação de Jesus, ser humilde, fazer a caridade, ser prudente, né? Se mortificar, fazer penitência, jejum, né? Buscar indulgências, tudo isso que você já faz, adorações ao Santíssimo, comunhões, confissão, tudo isso, oração do texto, né? É a sua língua materna. Todo mundo tem essa língua, então o padre só vai poder te falar com essa linguagem. Se ele não leu o livro do céu, a única língua que ele conhece é essa. Então ele vai dizer para você o quê, filha? Não precisa de tudo isso. Pode ser que ele diga isso para você. Continue rezando o seu texto, fazendo a caridade, tá ótimo, porque ele só conhece até essa língua, ele só domina essa parte. Então, ele vai incentivar você a ficar na sua zona de conforto, porque
É aquilo que dá segurança, é aquilo que você já conhece. Ele também precisa ler o livro do céu para poder ter uma opinião verdadeira, né? Ele precisa viver essa experiência, porque só passando por isso e vivendo essa experiência, ele vai poder falar dela. Então você tem que entender que é normal que ele não, que as pessoas ao seu redor também possam estranhar. Por isso que não tem como. Tem coisa que você nem fica falando, porque não tem como, né? Você precisa estar com quem fala a mesma língua, senão você não consegue desenvolver, né? Então, quando Deus faz um grupo de pessoas para estudar, é um grupo de pessoas que querem mergulhar na divina vontade, né? Que estão dispostas, né? E que estão falando essa nova língua, que tem esse novo costume. Não é que você está rejeitando a linguagem materna, ela vai permanecer com você. Você nunca vai perder aquilo que você já sabe. Você nunca vai perder essa sua linguagem materna. Mas ele está te levando a dominar mais. Ele está te levando a águas mais profundas. Ele está te levando a mergulhar mais fundo. Ele está te levando para a maturidade na fé. Então, ele está te levando mais fundo. Mas aí você precisa estar com pessoas que querem o mesmo. Que quando você fala, divina vontade, ela, divina vontade. Elas vão e tá caminhando cada um em um grau, vai poder estar te ajudando a caminhar também. Que vai ter experiências para trazer, para te ajudar. Para que você também passa, né? Então, é uma caminhada, entendeu? Que é só você e Deus. Só ele confirmando mesmo, você não fica preso ao humano, não confirmar nada para você, não vivendo pela influência humana, mas ao mesmo tempo você não se fecha para as pessoas, como ele falou, você vai, ao contrário, você vai aprender a amar muito mais as pessoas, porque você vai vê-las em Deus, e você vai começar a perceber quanto que é Deus falando através delas também, porque Deus vai usar do seu esposo, Deus vai usar dos seus filhos para mostrar a vontade dele. Deus vai usar das circunstâncias ao seu redor para comunicar a vontade dele. E circunstâncias que antes você não prestava atenção, porque você ficava focado só nas suas orações vocais, só na sua oração pessoal. Então você não estava prestando atenção na vontade divina ao seu redor, que já está na sua vida, mas você não estava prestando atenção, porque você estava com a mente, como eu falei, ocupada. Ocupada em você já definir o seu dia, em você já programar o seu dia de oração, em você já escolher, 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 escolher. Entendeu? Então você não estava prestando atenção na divina vontade se manifestando ao seu redor, nas circunstâncias mais simples, né? Entendeu? E o grupo, estar em um grupo, com pessoas trazendo suas experiências, vai te ajudar a perceber na sua vida esses detalhes também. Você vai ver um testemunhando, olha, eu percebi que era o Jesus falando através do meu esposo nessa situação. A outra pessoa falando, eu vi claramente que é a vontade divina que queria isso, isso de mim. Então você vai começar a prestar atenção no mundo ao seu redor, mas não prestar atenção no mundo ao seu redor como você prestava atenção antes, sendo humana. Como que é prestar atenção no mundo sendo humana, né? É você vendo tudo de forma carnal, né? É você julgando tudo, é você tendo opinião sobre tudo, é você escolhendo tudo, é você fazendo questões das coisas, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero acolá, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu como, isso eu não como, né? Era você assim, você existindo, querendo lhe ter vida própria, sua opinião. Mas quando você presta atenção no mundo sendo divino, você vai começar a perceber essa influência divina em tudo. Você vai começar a perceber a ação de Deus em cada coisa. Você vai começar a ver diferente as pessoas. Você vai começar a ver diferente as circunstâncias. Porque você vai começar a perceber essa ação de Deus. Mas sem o conhecimento, sem o estudo, sem o entendimento do livro do céu, você não vê. Ou pode até ver de forma errada. Se você for estudar errado, você pode ir lá ler a vida da Luísa, já se achar perfeita e falar, eu já vi tudo isso aí já. Isso aqui para mim não é novidade, não. Eu já vivo a divina vontade, eu aceito tudo o que me acontece. E se eu achar que a divina vontade é isso, a divina vontade é aceitar tudo o que me acontece. E você achar, nossa, a divina vontade está reinando plenamente em mim, porque eu já sinto paz. Eu não fico chateada com nada que acontece. Se vir um desemprego, eu não fico chateada. Se faltar o alimento, eu não fico chateada. Eu aceito quando eu fico doente, eu aceito que eu tenho que tomar remédio, eu fico em paz. O médico pode me dar o diagnóstico que for, que eu não fico assustada, eu fico em paz. Então a divina vontade está reinando plenamente em mim, porque a Luísa também passou por essas coisas e preciso aceitar, então eu tô vivendo igual a Luísa. Não tá. Ah, mas eu tô assim. Quem é você para falar alguma coisa? Eu tô assim. Você tá vivendo sobre os efeitos, você está na superfície.
Você está vivendo sobre os efeitos, você está prestando atenção no que a divina vontade, o que esses conhecimentos, a leitura do livro do céu, já está trazendo para você, né, de consolação, de conforto, de tranquilidade. Então, você está prestando atenção e está ficando feliz. É claro, traz uma felicidade imensa mesmo, o efeito, né? O efeito traz uma felicidade imensa, né? Você vê que, nossa, eu sou uma pessoa que eu não fico mais nervosa e agitada com as coisas, eu não fico preocupada com as coisas, eu não fico ansiosa como eu ficava antes, dependendo de remédio. Que maravilha, a divina vontade está vivendo em mim. Eu aceito tudo o que me acontece, eu como o que tem para comer. Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, você está vivendo sobre a superfície ainda, os efeitos, porque você está pensando no que a divina vontade está dizendo para a sua vida, o que ela está trazendo para você. E a vida na divina vontade não é Deus trazendo algo para você. A vida na divina vontade não é como a santidade humana. Então, facilmente você pode viver uma santidade humana lendo o livro do céu, se você vê assim. Porque você vai ficar prestando atenção no que ela já está gerando de frutos para você, como uma única ser humano, recebendo a influência. E na divina vontade, a gente não vive para nós, a gente é o contrário. A gente vive para Deus. A gente busca corresponder a Deus. E a gente vive para os interesses de Deus. E os interesses de Deus não giram ao redor do nosso umbigo, ao redor de satisfazer a nossa pessoa, ao redor de servir a nossa pessoa e trazer conforto para a nossa pessoa. Mas o viver na divina vontade é para você viver para Deus. E você anula a sua pessoa. Você anula no sentido de não, né, não buscar a si mesmo, né? Você vive para os interesses de Deus, é o fim universal, é para os interesses de Deus, que é em prol de todos os seres humanos. Então, o que que Deus está fazendo através da sua vida na humanidade? O que que Deus está usando desses atos para o universal? Então, a sua vida é doação, não é para você. Então, você pode viver a divina vontade e falar assim, como regra: agora eu vou ser uma esposa melhor e aceitar o meu esposo. Eu vou ser uma esposa melhor e cuidar melhor da casa. Nossa, como que a minha vida melhorou? Meu marido não briga mais comigo. Que maravilha. Mas você não ouve Deus, você não faz atos para Deus, você não ouve os desabafos de Deus, você está ali quietinha no seu canto, né? Aí, se um dia você sentir uma tristeza, aí você já fica preocupada. O que que eu falei na divina vontade? O que que eu falei no livro do céu? Deixa eu ir lá ler de novo e ver qual que é o problema, né? Onde que eu falei porque hoje eu tô sentindo tristeza? E você nem entende. Como você não presta atenção em Jesus, no que ele precisa, você nem percebe que é a amargura dele, que é para você consolar ele, que é para você viver para ele. Aí você já fica preocupada com você, onde você falhou para estar sentindo aquilo. Tá vendo? E se você não tiver um grupo, aí se você tem um grupo de pessoas que estão estudando e de pessoas que já têm uma caminhada boa e que já passou por isso, elas vão te orientar. Ô fulano, você está pensando em si mesmo? Uai, você só quer a doçura? Você só quer a consolação? Você está achando que a divina vontade é para te servir? Não. Essa amargura é de Jesus, porque Jesus quer viver essa dor em você, é para você ofertar para Ele. A sua vida é doação, não é para você buscar uma segurança para você. Não é para você buscar um conforto para você. É para você perguntar para Jesus o que que ele deseja com aquilo. Ele tem um propósito naquilo. É para você fazer companhia para Deus. E não ficar questionando e pensando em você se você fez algo de errado por estar sentindo aquilo. Você não prestou atenção no que Jesus disse para Luísa. Você prestou atenção nas coisas que a Luísa fez. Você achou que ela estava fazendo atos humanos, né? Mas a Luísa não estava fazendo atos humanos. Presta atenção no que Jesus falou com ela quando ela estava amarga. E ela chateada com aquele estado de amargura. E Jesus falando o que para ela? Que era a vontade dele, era as penas da privação, era o que ele estava mandando para ela viver. Então, era o que ele estava querendo viver nela lá. Jesus não facilitou para ela, né? Jesus não deu para ela uma vida toda confortável. Então, o que que ele vai querer para você? Tem algo de errado aí, você está buscando a si mesmo. Você está se servindo, né? Então, você está na superfície ainda. Você está na segurança ainda, naquilo que te é seguro, né? E quando tiver a parte dolorosa, a amargura você não quer. E a divina vontade é exatamente isso que está te acontecendo. A divina vontade não é você tentar escapar disso. A vontade divina é o que ela manda. E o que ela manda não é para você viver para você, é para você viver para Deus, para os propósitos universais, para reparar a humanidade. Então,
Você não vive mais a sua vida buscando ter o que você gosta. Então tem tanta coisa que se você não tiver uma base, um lugar para colocar, para se derramar, para partilhar, você pode ficar sem dar para Deus os atos que Ele deseja e achar que você está dando os atos. Mas você está dando os atos com a sua interpretação, com a sua forma de ver e de pensar, com virtude. É muito fácil, gente. A virtude atrapalha você ouvir Jesus, sabia? Entendeu? Porque você pode colocar a virtude acima de Deus, acima da vontade dele e achar que Deus é que está sendo ouvido, que você está amando ele, que você está vivendo plenamente na divina vontade, já se auto-intitulando filho da divina vontade de alto grau, só porque você está em paz. Mas você está em paz, mas não dá nada para Deus, né? Não, 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 você não doa, você acha que você só tem que ficar recebendo para você, você acha que a divina vontade é você se enchendo do divino para você mesmo. E não tem a doação, não tem atos de doação, não tem nada, né? A sua vida é para você. Você está achando que a divina vontade veio para satisfazer as suas necessidades pessoais. E você é para satisfazer um Deus. Você vai fazer o que ninguém faz, entendeu? Você vai viver para um Deus, para satisfazer um Deus, para viver para a glória de um Deus. É o que ninguém faz. As pessoas pensam mais no que Deus pode dar para elas. E pensam em fazer coisas para Deus dar para elas, né? E você não vai ficar preocupada com isso, você vai ficar preocupada só em dar para Deus o ouvido, que é para ouvir Ele, né? Dá para Deus a sua mente, a sua inteligência para Ele pensar nela. Dá para Deus o seu coração para Ele sentir o que Ele quiser no seu coração. Dá para Deus as suas mãos para Ele trabalhar o que Ele quiser nas suas mãos. Dá para Deus todo o seu ser, a sua humanidade como um véu para Deus reinar. Para Deus tirar os atos que Ele dispor, que Ele quiser. Por isso que eu falo que é maravilhoso, que eu posso testemunhar. Esse viver sem uma expectativa minha, aceitando o que Deus dispõe, mas eu tenho que prestar atenção. Não é só assim, aceito tudo que me acontecer, mas não penso, não reflito. Não, eu preciso prestar atenção para ver que ato que Deus quer de mim. Porque Ele vai desabafar em cima daquilo ali, né? Ele vai trazer informações em cima daquilo ali. Então, eu preciso prestar atenção em Deus, né? O que que está com a mente aberta, né? Para aquilo que Ele quer dispor ali, qual o ato que Ele quer, qual a intenção dEle, qual o propósito dEle naquelas situações. Então, aí estava falando uma coisa muito interessante, mas Ruth, não dá para prestar atenção em Deus tendo coisas para fazer, né? Eu não posso ficar numa cama, eu tenho esposo, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, mas a nossa vida, né? Quando a gente conta com a nossa própria força humana e a gente fica olhando só para os problemas, para as coisas que a gente tem que fazer e fala assim, quando eu puder, eu vou dar uma atenção para Deus, eu vou estudar, eu vou partilhar, deixa eu resolver primeiro meus problemas, eu cuidar dos meus filhos. Pode ter certeza que o problema só vai aumentar, porque você só olha para o humano e conta com a sua própria força. Mas quando Deus é prioridade na sua vida, né? As outras coisas, Ele vai te ajudando a resolver de uma forma que você nem percebe que você já resolveu. As coisas que antes era penosa e pesada para você se tornam leves, isso é verdade. Se torna leve, né? O cuidar dos filhos, o fazer o serviço. E outra coisa que se torna leve, porque você também não vive assim, querendo ser perfeita naquilo. Você faz o seu trabalho, o que deu para fazer. Você não fica assim, desesperada pensando amanhã, ou pensando em ser perfeito, ou pensando em agradar o chefe, e pensando, eu vou ficar até mais tarde aqui depois do meu expediente para agradar o meu chefe, para mim ser a funcionária do mês. Eu vou ficar andando igual a Michelle tá falando na live, né? Ai, gente, até parece, né, que Deus vai querer isso de mim, que eu fico ali preocupada. Olha, o meu patrão falou para mim assim que eu vou cair no conceito dele se eu não fazer tal coisa, se eu não resolver tal coisa, se eu não achar tal coisa, tal brecha, tal problema, se eu não resolver esse problema aqui, eu vou cair no conceito do meu patrão, então eu vou viver preocupada e não cair no conceito do meu chefe. Olha para você ver, ela não serve o humano, ela não vive o humano. Já pensou se ela ouvir isso e atender isso? Que tragédia que seria. Mas imagina ela sozinha lendo o livro do céu e tentando ser perfeita em tudo. Aí se ela ler lá no volume 1 falando assim, que é complicado isso, né? É complicado. Jesus, ele pôs ali posso dizer uma pedra de tropeço, Jesus? Vai te ofender. Uma pedra de tropeço
Se você quiser ler sozinho, tipo assim, se você tem a chance de ouvir o Jesus no outro, não ouve. Entendeu? Uma pedra de tropeço, vamos dizer assim, para os orgulhosos, para os que contam consigo mesmo. Ele colocou assim, né? Tem uma parte que fala assim, que tudo que vier das criaturas é ele, aceitar que vem dele. Aí a pessoa tá no início, é o perigo. Por isso que é bom você já ouvir a experiência dos mais velhos. Porque é o perigo, porque aí já é ajuda pra você não cair. Entendeu? Às vezes o outro caiu pra você não cair. O outro caiu e te falou que é ruim, pra você já perceber que é ruim. Vamos dizer assim, tá? Mas no caso da Michelle, ela entendeu. Olha só. É, aí você pensa assim, nossa, então meu patrão virar para mim e falar assim, nossa, se você não achar a brecha, o erro, esse documento, você vai cair no meu conceito. Ai, é Deus falando através dele. E eu tenho que ser virtuosa, eu tenho que ser uma pessoa assim, muito correta no que eu faço. Então deixa eu ir lá para mim não cair no conceito dele. Cuidado. É fácil, é sutil a virtude, é uma sutileza, né? Mas é o ser humano. E você achar que é Jesus, é o ser humano. Então você precisa distinguir quando também é Deus falando através das criaturas, e quando é o humano delas, em alto grau. Que você tem hora que a ação que Deus quer de você, o ato que Deus quer de você ali, é dizer não. É não importar. É você recusar. É você não se preocupar, no caso da Michelle, não se preocupar com a opinião dele, em cair no conceito dele, entendeu? É meio que um teste, assim. E Deus vai te testar. E você precisa estar ligada com as verdades e prestar atenção nisso. E o que vai te ajudar é ter uma rede de apoio, um grupo de apoio que você possa estar narrando o que está te acontecendo e ter ali a iluminação de Deus, se você sozinho ainda não consegue, né? Que ninguém foi feito sozinho. Eu não conseguiria nada, eu não entenderia nada se eu tentasse viver pela minha própria cabeça, se eu fosse orgulhosa e falasse assim, eu não vou perguntar para a Aline, eu não vou partilhar o que eu estou vivendo, eu não vou falar nada, eu vou tentar resolver sozinha, né? Porque eu não quero abrir minha vida, eu não quero que... Eu quero, não, que Jesus já fala no meu coração, não sei o quê, eu vou ouvir o que está no meu coração, ai, 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 ai. Quantos buracos que eu teria caído se eu não tivesse essa... E eu continuo precisando, eu continuo precisando. Eu posso dizer que não foi só ouvir, foi obedecer. Obedecer sem questionar. Porque quando você duvida, será que o outro está ouvindo Jesus mesmo? Quem é ele? Tem que tomar muito cuidado para dizer essas palavras para mim, para dizer para mim que pode ser Jesus que eu não estou ouvindo, que eu estou ouvindo o meu humano. Nossa, uma responsabilidade muito grande de uma pessoa humana pequena falar uma coisa dessa e não sei o quê. E eu, essas dúvidas é a serpente que Jesus está falando aqui no estudo. Gente, o inimigo somos nós mesmos. Quando a gente conhece a si mesmo, a gente descobre que nós somos o nosso inimigo. A gente tende a falar que o nosso inimigo é o marido, que impede de viver na vontade divina. A gente tende a inventar um monte de inimigo, mas a serpente infernal, essa serpente pecaminosa, que põe dúvida nas coisas de Deus, que põe dúvida, entendeu? Esse humano, nessa vontade humana pecaminosa, é filha da serpente. É ela que põe essas dúvidas e aí nos leva a viver numa superficialidade, né? Uma superficialidade porque tem resistências dentro de nós, muitas resistências que a gente só vai conhecendo. Ou a melhor forma de Deus fazer a gente conhecer nossa alma é permitir as circunstâncias. Porque aí, nessas circunstâncias, você vai descobrindo essa vontade humana pecaminosa que você precisa rejeitar. Não confie em si mesmo que você já sabe tudo, não. Não confie em si mesmo. Ah, essa pessoa, quem é essa pessoa para me falar alguma coisa? Eu tô começando agora, mas eu já tenho não sei quantos anos disso, daquilo, de caminhada, de estudo, de conhecimento, de santidade, não sei o quê. Cuidado. Você tem que chegar muito pequeno sabendo que eu não sei de nada. Eu precisei chegar falando assim: quem sou eu para questionar essa pessoa que está me ensinando? Eu não sei de nada, tô chegando aqui agora. Eu posso não estar entendendo ainda e até ficar com raiva de algumas coisas, mas eu ainda não sei, então eu vou me calar. Então tem que ser humilde, tem que calar o humano, tem que engolir sapo, sabe? Às vezes você tem que engolir sapo,
Mas não é porque aquela pessoa que está te falando é o problema, é você que é o problema, mas você ainda não consegue lidar com aquilo. Você sente, né? Muitas coisas, mas isso também se torna reparatório. É a forma de você calar o ser humano, mas você não vai gostar. Você vai sentir amargura muitas das vezes, né? Vai sentir uma violência que você está fazendo contra você mesmo. E essa violência, essa guerra, essa batalha, vai te causar um sentimento, vai te causar amargura, você vai ficar amargo, parece que você não está feliz fazendo a vontade de Deus. Mas depois, com o tempo que você for caminhando e que você for mais prestando atenção nas verdades, na luz do que em si mesmo, nos seus sentimentos, você vai começar a viver a felicidade e vai agradecer demais. Você vai agradecer tanto que você não vai sentir nem um pouquinho de falta dos seus pensamentos antigos. Você não vai nem conseguir lembrar deles, né? De tanto que você está mergulhando, mergulhando. Porque quanto mais você mergulhar, mais você vai esquecer como que é a superfície. Você vai ter até dificuldade de falar da superfície, de como você pensava antes na superfície, né? Quando você ainda ficava olhando para a terra, para o ser humano. Você vai ter até dificuldade de tanto que você está lá, né? Acostumada com essa. Jesus fala que é um novo alimento, né? Que é um alimento mais requintado, os conhecimentos da divina vontade. Você está tão acostumado com esse alimento que você não lembra nem mais do sabor do outro que você comia e nem quer comer o outro. De tanto que você está habituada, né, a essa linguagem, habituada a essa vida, né? Mas isso é uma caminhada, é uma caminhada. E quando você ouve o humano, suas dúvidas, a sua pessoa, o que que acontece com Jesus? Ele se cala, ele espera para ver o que que você vai escolher. Agora, quando você começa, aparece a circunstância na sua vida, mas você já percebe o humano e cala ele e fica com o divino, mais Deus vai ganhando, mais Deus pode falar, mais Deus vai conseguindo espaço dentro de você. Amém?